Odeio os Indiferentes, escritos de 1917 por Antônio Gramsci, editora Boitempo. Sobre a coleção Escritos Gramscianos. Com Odeio os Indiferentes, coletânea inédita de artigos do jovem jornalista socialista publicado em 1917, inauguramos a coleção Escritos Gramscianos, que se propõe a reunir, sob diversos temas e formatos, os textos desse originalíssimo pensador marxista. Nosso objetivo é divulgar, com o devido cuidado editorial, uma voz que as forças retrógradas tentaram calar muito cedo e que, no entanto, repercute através dos tempos e tem muito a dizer para as atuais e futuras gerações. A apresentação: Daniela Mussi e Álvaro Bianchi. Esta coleção percorre os artigos de Antônio Gramsci sobre o socialismo e a revolução ao longo do dramático e especialíssimo ano de 1917. Durante todo o ano anterior, o jovem jornalista sardo acompanhara o debate aberto na seção piemontesa do seu Partido Socialista Italiano, Partido Socialista Italiano PSI, a respeito da fundação de um novo jornal socialista em Turim, onde residia. O periódico deveria ser um foco de entusiasmo, a voz do partido que a cada dia alcançara espíritos novos, energias novas. Dessa discussão participavam muitos de seus companheiros mais próximos, jovens socialistas como Gramsci, em oposição às opiniões mais oficiais de dirigentes do PSI, que viam na iniciativa a ameaça da perda de controle do partido sobre sua imprensa. Para o jovem jornalista, rejeitar a criação de um jornal era o mesmo que negar que o Partido Socialista estivesse diante de uma reviravolta mais ampla na sociedade italiana, produzida pelos efeitos nefastos da Guerra Europeia. Quando o ano de 1917 se inicia, é possível ver Gramsci como alguém bastante alheio às disputas internas do partido e mais voltado à vida cultural da seção socialista em Turim, onde ministrava conferências. Apesar disso, em sua atuação como jornalista, Gramsci demonstrava interesse crescente pelos debates partidários, especialmente no combate ao economicismo e ao burocratismo, que consumiam o PSI e colocavam seus dirigentes em um labirinto sem saída. A criação de um periódico era vista como uma forma de avançar na elaboração de uma ideia geral alternativa, de uma disciplina verdadeira capaz de organizar os socialistas. Esse projeto daria seu primeiro passo nas páginas do opúsculo La Città Futura, a Cidade Futura, publicado em fevereiro de 1917 como jornal de número único, com base na orientação do Comitê Regional Piemontês da Federação Juvenil Socialista. A Cidade Futura foi inteiramente escrito por Gramsci, levando em conta as necessidades dos trabalhadores e da juventude de Turim no contexto da guerra e as possibilidades de uma alternativa socialista para tal. Além disso, é possível perceber a preocupação de Gramsci em tratar o ambiente intelectual como fragmento entre uma cultura acadêmica fortemente positivista, por outro lado, e o avanço das teorias de crise do marxismo pelos intelectuais antipositivistas, por outro. Em meio a esse dualismo, existiria espaço para uma elaboração socialista criativa? A Cidade Futura pretendia convidar os jovens a enfrentar esse desafio a um ato de independência e liberação, por meio do engajamento no movimento socialista, ao mesmo tempo que não negava a importância de pensar sobre os limites nos quais o socialismo italiano esbarrava. Aspas, o futuro é dos jovens, a história é dos jovens. Com essas palavras, Gramsci abriu a publicação projetando um novo ambiente no qual pudessem se combinar energia e inteligência, resultando na mais perfeita e frutífera afirmação de um movimento socialista renovado. A alternativa à morte do socialismo, expressão do filósofo Benedetto Croce, seria encontrar uma finalidade para a organização socialista. Era preciso converter a situação defensiva na qual se encontrava o socialismo em uma oportunidade de atrair e organizar os jovens para o bom combate. Gramsci acreditava na eficácia da luta cultural coletiva e popular como forma de conquista de uma nova personalidade e cidadania.
Seus artigos no início de 1917 enfatizam a vontade como ponto de partida para a descoberta dessa personalidade e cidadania. Seus artigos do início de 1917 enfatizam a vontade como ponto de partida para a descoberta dessa personalidade, bem como a rejeição de qualquer visão determinista da ação que reduzisse o movimento socialista a uma atitude de passividade. No processo da busca pela verdade, a existência de modelos abstratos seria útil desde que estes não fossem tomados em termos absolutos. O esquema não poderia substituir o movimento concreto, vivo, do pensamento. A crise do socialismo, que se manifestava na deserção de muitos intelectuais desse projeto coletivo, poderia ser explicada de duas formas. Por um lado, como crise mais geral de todos os ismos, positivismos, futurismos, nacionalismo e etc., concepções engajadas com as quais os intelectuais mantinham relação de exterioridade. Por outro, como crise específica do socialismo, acusado de ser uma, aspas, visão livresca da vida, na qual a incrustação positivista teria produzido uma leitura eternamente fatalista dos acontecimentos ou da avalanche observada sempre à distância pelo partido. Na opinião de Gramsci, a crise do socialismo italiano era um fenômeno complexo, surgido no contexto de desdobramento de um processo de unificação nacional difícil, no qual os socialistas não haviam conquistado o prestígio político e cultural necessário e sofriam com a debanda intelectual. Com a crise singular, o socialismo italiano revelava sua incapacidade de entender a avalanche de acontecimentos que, com a guerra, assumia proporções catastróficas. Entre os dirigentes socialistas, particularmente em Turim, mas não apenas, tanto a crise política como a humana eram pensadas de maneira abstrata, por meio de uma lógica determinista afirmada como científica. Diante da crise dos intelectuais e da derrota do mito socialista, concluía o autor, a única saída possível viria da renovação interna do proletariado. A expansão do proletariado e do movimento socialista em vários países durante a guerra era, para Gramsci, um claro sinal de potencial de renovação da vida popular e, também, de intensificação de sua consciência, o que permitia o surgimento de uma visão diferente das coisas. Essa novidade seria capaz de fazer com que os indivíduos se sentissem, aspas, partícipes de algo grandioso que está amadurecendo em cada nação, cada partido, cada seção, cada grupo. Para ele, a ideia de igualdade e não a de nacionalidade possibilitaria aos jovens essa renovação, sendo Turim um laboratório do surgimento de uma nova geração livre, sem preconceitos, que romperá a tradição. As vontades de Gramsci começavam a entrar em rota de colisão com o socialismo oficial do partido, cujo núcleo substancial se personificava na figura política de Cláudio Treves. Para Gramsci, o PSI havia assumido uma posição cômoda diante da vida política do país desde 1914. Com a forma da neutralidade absoluta em relação à guerra e com o predomínio do partido do absenteísmo político do tipo reformista. No combate a essa posição, Gramsci lançou mão de referências renegadas pela tradição teórica do socialismo italiano e internacional, recorrendo em especial ao pensamento antipositivista que se inspirava em Benedetto Croce e colocava a cultura no centro dos impasses políticos. O uso dessas referências recebeu críticas dentro do partido, mesmo entre os jovens. Gramsci foi acusado de intelectualismo e de ter elaborado um jornal para iniciados, dificilmente compreendido pelos leitores proletários. Então, começaram a chegar as notícias da Revolução Russa. Nos primeiros meses após a chamada Revolução de Fevereiro, as notícias ainda eram escassas na Itália. Limitavam-se em grande parte à reprodução de artigos publicados pelos jornais de Londres e Paris. Para suprir os socialistas italianos de informações confiáveis, a direção do PSI encaminhou um telegrama ao deputado Odino Morgari, que se encontrava em Haia, pedindo-lhe que fosse até Petrogrado e entrasse em contato com os revolucionários russos. A viagem fracassou e Morgari retornou à Itália em julho. Apesar disso, o Avanti publicou uma nota sobre a viagem do deputado, chamando de o embaixador vermelho. O entusiasmo era visível.
Os primeiros textos de Gramsci sobre a Revolução são explícitos nesse sentido, da necessidade de consonância imediata entre as tarefas dos italianos e os acontecimentos russos. A Revolução no leste havia, de fato, convulsionado completamente as relações internacionais. Nas semanas que se passaram, Gramsci avançou e complexificou sua opinião sobre os eventos na Rússia. No final de abril, publicou suas notas sobre a Revolução e, na contracorrente das interpretações que pululavam nos jornais a respeito de uma revolução jacobina, interpretou-a como um ato proletário que necessariamente conduziria ao socialismo. Para Gramsci, nessa época, o jacobinismo era um fenômeno puramente burguês, destinado a realizar os interesses particulares da burguesia. Como ato proletário, ao contrário, a Revolução Russa distanciava-se daquela que havia tido lugar na França no final do século XVIII. Além de interpretar os acontecimentos de Petrogrado, o que Gramsci expunha era um programa, um devir que deveria operar como farol. Para continuarem avançando à frente de uma revolução operária, os socialistas russos deveriam romper definitivamente com qualquer referência burguesa ao lidar com o fim da guerra e o futuro. O mesmo deveria acontecer na Itália. Aos poucos, Gramsci alinhou-se politicamente com os bolcheviques, os quais chamava nesse momento de maximalistas. Seu alinhamento expressava também a posição que ocupava no PSI, identificando-se com suas frações mais radicais e contrárias à guerra. Em julho, expressou esse apoio aos partidários de Lenin, os quais considerava a continuidade da revolução, o ritmo da revolução, a própria revolução. Gramsci insistia que a revolução não poderia se deter. Ela deveria afirmar seu caráter ininterrupto e superar o mundo burguês. Em agosto, chegou uma delegação russa representando os sovietes, da qual faziam parte Joseph Goldenberg e Alexander Smirnov. A viagem havia sido autorizada pelo governo italiano, que desejava a permanência da Rússia na guerra. A visita dos delegados russos era também a possibilidade de realização de uma manifestação política aberta, que foi aproveitada pelos socialistas italianos. Depois de passar por Roma, Florença, Bolonha e Milão, a delegação voltou a Turim. Na frente da Casa del Popolo, Casa do Povo, 40.000 pessoas saudaram a Revolução Russa na primeira manifestação pública desde o início da guerra. Em seu relato jornalístico, Gramsci falou do espetáculo das forças proletárias e socialistas em solidariedade à Rússia revolucionária. Poucos dias depois desse espetáculo, tomaria novamente as ruas de Turim. Na manhã do dia 22 de agosto de 1917, não havia mais pão em Turim, resultado de uma longa crise de abastecimento provocada pela guerra. Ao meio-dia, os operários começaram a parar as fábricas da cidade. Às 5 da tarde, quase todas as fábricas estavam paradas e uma multidão começou a marchar pelas ruas. Logo depois, começaram os saques às padarias e armazéns. A rebelião espontânea se alastrou e uma greve que não havia sido decretada por ninguém parou a cidade. O estabelecimento do fornecimento do pão não deteve o movimento, que assumiu um caráter político. Na tarde do dia 23, o poder público na cidade foi transferido ao exército, que assumiu o controle no centro de Turim. Os saques continuaram e surgiram barricadas na periferia da cidade. No Borgo São Paulo, os manifestantes saquearam e incendiaram a igreja de São Bernardino. A polícia reagiu e abriu fogo contra a multidão. Os conflitos se intensificaram ao longo do dia 24. Pela manhã, os manifestantes tentaram, sem sucesso, chegar ao centro. Poucas horas depois, começou a contraofensiva da repressão, que abriu fogo com metralhadoras e carros blindados. Ao final do dia, havia 24 mortos e mais de 1.500 operários presos. A greve continuaria na manhã do dia seguinte, mas as barricadas foram levantadas. Logo depois começaram as prisões de dirigentes socialistas, 24 ao todo. O movimento chegava assim a seu fim. O jornal O Grito del Popolo, O Grito do Povo, não circulou nesses dias. Retomaria suas atividades no dia 1º de setembro, agora sob a direção de Antônio Gramsci, em substituição a Maria Giudice,
que havia sido presa. A censura não permitiria referências à insurreição, mas Gramsci aproveitou a ocasião para fazer uma pequena referência a Lenin. Aspas, Kerensky representa a fatalidade histórica. Certamente Lenin representa o devir socialista e nós estamos com ele, com todo o nosso entusiasmo. Era uma referência às jornadas de julho na Rússia e à perseguição aos bolcheviques que se seguiu, obrigando Lenin a refugiar-se na Finlândia. Poucos dias depois, em 15 de setembro de 1917, quando as tropas lideradas pelo general Lev Kornilov marchavam em direção a Petrogrado para restabelecer a ordem, Gramsci referiu-se mais uma vez àquela revolução que se desenvolveu nas consciências. E em 29 de setembro definiu Lenin novamente como o agitador de consciências, o despertador de almas dormentes. Enquanto isso, a situação política na Itália se agravava. Depois da derrota do exército italiano na Batalha de Caporetto, em 12 de novembro, a fração parlamentar do PSI, liderada por Filippo Turati e Claudio Treves, assumiu uma atitude nacionalista e passou a advogar a defesa da pátria, distanciando-se do neutralismo dos anos precedentes. Nas páginas de Critica Sociale, Turati e Treves publicaram um artigo no qual afirmavam a necessidade de o proletariado defender a pátria na hora do perigo. A fração intransigente revolucionária do PSI também se organizava para fazer frente à nova situação. Nos primeiros dias de novembro, dirigentes do grupo convocam uma reunião secreta em Florença para discutir, aspas, a orientação futura de nosso partido. Gramsci, que havia começado a assumir funções importantes na seção local do partido, participou do encontro como representante. Na reunião, o diretor do El Grito del Popolo alinhou-se com aqueles que, como Amadeu Bordiga, achavam necessário agir, enquanto Giancito Menotti Serrati e outros se pronunciaram pela manutenção da antiga tática neutralista. A reunião terminou com a reafirmação dos princípios do internacionalismo revolucionário e da oposição à guerra, mas sem nenhuma orientação a respeito do que fazer. Gramsci interpretava os acontecimentos de agosto em Turim à luz da Revolução Russa. Retornou, então, convencido de que era o momento de agir, e foi animado por esse otimismo da vontade que escreveu mais uma vez a respeito dos acontecimentos na Rússia. Um artigo redigido poucas semanas depois, na conquista do poder pelos bolcheviques, falou sobre uma revolução que contrariava os fatos, inclusive aqueles contidos em O Capital de Karl Marx. Na Rússia, aliás, esse era o livro dos burgueses mais do que dos operários. Gramsci referia-se àquele prefácio de 1867, no qual o pensador alemão afirmava que as nações, como o maior desenvolvimento capitalista, mostravam o caminho a ser percorrido pelas demais e que fases naturais não poderiam ser saltadas. Com base nesse contexto, os mencheviques haviam formulado na Rússia uma leitura do desenvolvimento social para defender a necessidade de formação de uma burguesia e de constituição de uma sociedade industrial plenamente desenvolvida antes que o socialismo fosse possível. Mas os bolcheviques, segundo Gramsci, não são marxistas, embora não reneguem o pensamento imanente vivificador de Marx. A previsão de Marx sobre o desenvolvimento do capitalismo exposta em O Capital seria correta para a situação de desenvolvimento normal, no qual a formação de uma vontade coletiva popular ocorreria atravessando uma longa série de experiências de classe, mas a guerra havia acelerado os tempos e em 3 anos os trabalhadores russos haviam vivenciado intensamente essas necessidades. A vontade coletiva popular, daí resultante, se convertera em terreno de ação e organização socialistas, permitindo aos trabalhadores russos, em uma situação excepcional, experimentar a história do proletariado em um instante, conhecer os esforços de seus antepassados para emancipar-se e formar uma consciência nova. Gramsci reconhecia em Lenin e nos bolcheviques a personificação desse programa da Revolução Ininterrupta, uma revolução que queria ver também na Itália.
No longo ano de 1917, entre o peso das determinações marxistas, positivistas e do fatalismo socialista, bem como da pura vontade neoidealista e da dispersão desorganizada das inteligências por ela encantadas, vemos Gramsci emergir do lugar de jornalista socialista de Turim para se tornar analista do destino de milhões de pessoas. Um pensamento que se desdobra marcado pela necessidade de subverter as noções de cultura e revolução, tradição e novidade, continuidade e ruptura. Uma subversão nascida da necessidade de levar a sério a política como saga das grandes maiorias. Esta edição reproduz 20 dos 289 artigos publicados por Antônio Gramsci no ano de 1917. 9 deles são inéditos em português. A tradução tomou como base sempre a primeira versão publicada na imprensa socialista da época. Entre colchetes são indicados as supressões do texto por parte da censura, quando da publicação original. O aparato crítico, que leva em conta as pesquisas realizadas para as edições organizadas por Sérgio Caprioglio e Leonardo Raponi, foi redigido especialmente para o público brasileiro. Sempre que possível, quando feitas referências a outros livros e autores nas notas, procurou-se identificar e utilizar as edições às quais Gramsci provavelmente teve acesso. As referências aos cadernos do cárcere no aparato crítico remetem sempre à edição crítica organizada por Valentino Guerratana. 1. A Cidade Futura. Com este título, sairá daqui a poucos dias um número único, publicado sob a organização da Federação Juvenil de Piemont. É dedicado, portanto, aos jovens. Quer ser um convite e um incitamento. O futuro é dos jovens. A história é dos jovens. Mas dos jovens que pensam a tarefa que a vida impõe a cada um, que se preocupam em se armar adequadamente para desenvolvê-la da maneira que melhor convém às suas convicções íntimas, que se preocupam em criar para si aquele ambiente no qual sua energia, inteligência e atividade encontrem o máximo desenvolvimento, a mais perfeita e frutífera afirmação. A guerra ceifou os jovens, tolheu especialmente seus esforços, suas batalhas, seus sonhos esplêndidos de utopia, que então já não eram, pois haviam se tornado estímulo de ação e de realização. Mas a organização juvenil socialista, na verdade, não sofreu tanto em si e para si. Os milhares de jovens arrancados de suas lutas foram logo substituídos. O fato da guerra sacudiu como ventania os indiferentes. Jovens que até ontem não se importavam com tudo o que era solidariedade e disciplina política. Mas não basta e nunca bastará. É preciso engrossar sempre mais as fileiras e cerrá-las. A organização possui, especialmente, um fim educativo e formativo. É a preparação para a vida mais intensa e plena de responsabilidade do partido, mas é também a vanguarda, a audácia plena de ardor. Os jovens são como a infantaria ligeira do exército proletário, que assalta a velha cidade trêmula para fazer surgir de sua ruína a própria cidade. No número único serão discutidos alguns problemas importantes da propaganda e da sua vida socialista. Será vendido por 2 moedas o exemplar. Será enviado a qualquer um que faça o pedido com um cartão postal selado para a volta. Os círculos e os revendedores que desejarem um número determinado de exemplares podem encomendar à Federação Juvenil Socialista, à Rua Sicardi, número 12, em Turim. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário.